Meus queridos irmãos e meus amigos, é sempre um grande prazer estarmos juntos através da mensagem da Palavra de Deus. A mensagem de hoje está baseada em um texto escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 7. Repetindo, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7, está escrito assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me também uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não tem mais vasilha. Então o azeite parou. O verso 7 diz: Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que situação difícil esta mulher estava vivendo. Que extremidade, que limite da vida esta mulher estava vivendo. Vamos orar, pedindo a Deus a graça para compreendermos a sua palavra. Pai querido, Pai de amor, nós estamos diante da tua presença, agradecidos por mais um dia de vida, agradecidos pela tua graça, bondade, misericórdia e amor derramado sobre cada um de nós. Agradecidos, ó Deus, por saber que o Senhor está aqui e agradecidos por permitir entrar-nos diante da tua presença e falar contigo através da oração e agora ouvir do Senhor através da tua santa e bendita palavra. Pedimos, ó Deus, que esta palavra possa falar ao nosso coração. Abençoa o meu irmão, o meu amigo, que estão do outro lado, que estão me assistindo neste momento. Juntos comigo, possamos deliciar-nos da tua palavra e vermos, ó Deus, as lições que temos a aprendermos e a serem aplicadas às nossas vidas. Oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. É um texto esclarecedor, um texto bonito, lindo. Ao lermos esse texto, é claro que a gente vai entender que é mais uma história de todas as outras histórias que estão escritas na Bíblia Sagrada. Porém, eu não quero apenas me ater ao texto, eu quero ater-me e chamar a sua atenção para as palavras do texto. Fica muito mais fácil compreendermos qualquer passagem bíblica quando nós atentamos para as palavras. Isso é, quando nós lemos e estudamos as palavras. Aí fica muito mais fácil você sentir o sentimento de quem o escreveu ou até mesmo de quem a história está falando. Nós vamos tirarmos aqui, entre todas as lições desse texto,
pelo menos 3 grandes lições para as nossas vidas. Mas para isso, nós vamos estudarmos o texto através das suas palavras. Observe, portanto, uma mulher que clamava neste momento. O que ela clamava neste momento? Ela estava passando por uma situação difícil, por uma situação extrema na sua vida, o que nós chamamos de o limite. Ela estava no limite da sua vida. Ela chega e diz: meu marido morreu. Vamos observarmos aqui as palavras que ela está usando, especialmente o pronome de posse que ela usa nesta hora. Ela disse meu marido. Ela não disse o marido da minha vizinha, o marido da minha parenta, ou o marido da minha cunhada, marido da minha amiga. Não. Ela disse meu marido morreu. Isto é uma palavra que remete para nós um sentimento de alma, de espírito, de coração, porque ela havia perdido o seu marido. O que representa isto para você, querida amiga que me ouve neste momento, que neste momento me assiste, você que é uma senhora casada, que sentimento você pode tirar desta expressão, especialmente desse pronome de posse que ela utiliza, meu marido morreu. Mas não era apenas um marido, era um bom homem. Ela disse, tu sabes que ele temia o Senhor, ele era um homem fiel ao Senhor. Portanto, mais uma vez, nos chama a atenção, na declaração dessa senhora, dessa mulher, que este homem deixava para trás um rastro de grande reputação, de credibilidade na sociedade, de um homem que honrou o seu caráter, um homem que amava a sua esposa e os seus filhos e honrou sempre a sua vida, sobretudo honrou ao Senhor a quem ele servia, o Deus Criador. Mas não apenas um marido ou um pai, um senhor que amava a sua família, mas a Bíblia diz também, segundo a expressão dessa mulher, que ele morrera deixando uma dívida. Nos deixa entender, no texto fica bem subentendido que ela disse que ele deixou uma dívida, e uma dívida impagável, ela não tinha como pagar a dívida, portanto ela recorre, naquele momento, a alguém. E quando ela sente o peso da responsabilidade da dívida, ela sente que não podia pagar. Realmente era uma situação muito embaraçosa, muito triste. Ela estava no extremo da vida, vivendo o limite da vida. Mas uma outra coisa que me chama atenção no texto é quando ela faz a revelação que o credor, a quem o seu marido morrera devendo, veio para levar os seus filhos para o pagamento, ou como pagamento da dívida. Isso é muito triste. Levando os meus filhos, mais uma vez, ela usa o pronome de posse, dizendo os meus filhos. O que nós, como pai, e as senhoras como mães, pode sentir neste momento nas palavras dessa senhora? Que grande lição ela deixa para nós aqui, uma lição de profundo sentimento, mas, sobretudo, mostrando através da sua vida o que é viver no limite. Os seus filhos seriam levados como escravos, como servos, em pagamento de uma dívida que ela não podia pagar. Uma primeira lição que nós tiramos aqui é que quando encontramos-nos nessa situação, nós procuramos uma saída, nós procuramos uma maneira de resolver o problema. É o que essa mulher fez. Ela procurou uma maneira, uma saída, um caminho, uma porta. Mas o grande problema mora aqui. A quem nós recorremos neste momento? A quem nós procuramos para desabafar-nos, para falarmos dos nossos problemas? A quem nós procuramos para nos trazer uma solução? Essa mulher nos traz uma lição muito grande. Ela procurou o homem de Deus.
ela procurou a Eliseu. Eliseu era o homem que trazia a palavra de Deus porque ele era um profeta. Ele era o homem a quem Deus se revelava e ele, através da revelação de Deus e da sua palavra, ele trazia ao povo as informações sobre Deus. Então ela sabia que Eliseu era uma fonte segura de informações, mas não era qualquer informação. Era uma fonte de informação do céu, porque ele era o homem de Deus. Então ela procura Eliseu. Neste momento eu fico perguntando, amigo e irmãos, a quem nos recorremos nos momentos de extremidade da nossa vida? Tenho visto tantas pessoas se juntando a outras pessoas para resolver os seus problemas, mas juntando-se a pessoas erradas. O apóstolo Paulo diz que as más companhias e as más conversações corrompem os bons costumes. O rei Salomão, aconselhando os seus filhos, ele deu muito conselho sobre uma companhia errada. Ele pediu para que não se juntasse a pessoas más na sua vida, para não corromperem os seus caminhos. O Salmo primeiro, o salmista, o Salmo primeiro, o salmista, o rei Davi, ele disse que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda com os escarnecedores, nem detém-se no caminho deles. Portanto, é bom lembrarmos que essa mulher está nos dando uma grande lição, que nos momentos de problemas, de aperto na vida, que aprendamos a recorrer à pessoa certa. A você, meu jovem, meu adolescente, que me ouve neste momento. Você que é criança ainda em casa, a quem você costuma abrir, ou se abrir contra os seus apertos. Os problemas de criança, de adolescente, de jovens também são existenciais. Mas a quem você está recorrendo? Ao seu pai? À sua mãe? Ou você está recorrendo aos seus amiguinhos da rua, aos seus amiguinhos de infância, para resolver o seu problema? E é aí que muitas vezes mora o perigo. Que aprendamos com essa mulher a recorrermos à pessoa certa. A você que é membro de uma igreja, a quem você recorre nos momentos de dúvidas, nos momentos de problemas na sua vida, a quem você está recorrendo? Você está recorrendo ao homem de Deus, aquele homem a quem Deus colocou sobre você para liderar, para cuidar, para apacentar, como ovelha do Senhor, e aquele a quem o Senhor usou como pastor para cuidar do rebanho? Ou você está recorrendo a milhares e a centenas e a dezenas de outras pessoas e não à pessoa certa? Que aprendamos com essa mulher. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com esta mulher é que nós somos ouvidos, ou Deus nos atende, quando nós reconhecemos que o que temos e somos é muito pouco diante da grandeza do problema. Eliseu chega e pergunta: o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem absolutamente nada. Ela tinha ainda uma botija de azeite. É verdade que essa botija de azeite, dado o valor da época, representava um valor significativo, mas diante do grande problema, diante da grande dívida, na verdade era nada, segundo o que ela disse. Eu não tenho nada. O que é uma botija de azeite para pagar uma dívida tão grande, enorme? Então ela reconhecia o seu limite. Querido, é exatamente nesse momento que Deus quer agir na nossa vida. É quando reconhecemos nossos limites, nossas limitações, nossos fracassos. Essa mulher sentia que nada tinha, embora tendo alguma coisa. Mas é exatamente também um princípio que Deus utiliza para dizer que quando nada temos, não devemos somar as perdas, mas devemos olhar para aquilo que ainda sobrou, para aquilo que ainda ficou. É a partir dali que Deus vai utilizar, ou que Deus vai começar o milagre. O grande poder de Deus utiliza de pequenas coisas, mas ela ainda tinha, na verdade, uma botija de azeite. Esse é um outro princípio bíblico que Deus está utilizando. Você ainda tem vida, você ainda pode se locomover. É a partir daí que Deus quer que nós utilizemos aquilo que nós temos para que Ele possa agir sobre o nosso problema. Não é que Deus precisa
De jeito nenhum, ele não precisa da nossa ajuda, mas ele quer nos responsabilizar sobre aquilo que nós somos responsáveis. Ele quer que nós assumimos a nossa responsabilidade naquilo que está em nossas mãos para fazer. Ela tinha ainda uma botija de azeite. Me lembro que o apóstolo Paulo, quando ele, ainda descrente, procurava perseguir a igreja do Senhor Jesus para maltratar os crentes, ele encontra com o Senhor Jesus no caminho indo para Damasco. Mas ele estava indo com uma carta escrita em suas mãos, uma carta que lhe otorgava poder e autoridade para o serviço que ele queria fazer quanto à perseguição da igreja. Mas não apenas a carta ele tinha consigo, ele tinha também um grupo de soldados escolhidos a dedo por ele, com certeza, aqueles que eram seus súditos, que estavam sob suas ordens, para executar as suas ordens no momento certo. Ele estava muito bem protegido. No momento quando Jesus Cristo encontra aquele homem, ele caiu por terra. A Bíblia diz que ele ficou cego. Ele não ouvia absolutamente nada. Foi nesse momento, aliás, ele não via nada. Ele ouvia, mas não podia ver. Foi naquele momento que Paulo entendeu que o que ele tinha, o que ele era, não era absolutamente nada. A capacidade que ele tinha intelectual, a capacidade acadêmica que ele tinha, o poder que ele tinha através da carta em suas mãos, os soldados que lhe acompanhavam, não era absolutamente nada para ele. Por isso ele diz: Senhor Jesus, o que queres que eu faça? É exatamente neste momento que Deus age para realizar o poder na nossa vida. Essa mulher nos deixa uma grande lição. Uma terceira lição que nós aprendemos é quando aprendemos a obedecer. Ela nos ensina a obediência, a ouvir e atender conselhos. O verso 4 diz o seguinte, do capítulo 4, versículo 4. Desculpe. Então, entre em tua casa. Eu vou ler o versículo 3, que é melhor ainda para explicar a questão da ordem. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vazias e não poucas. Portanto, ela estava debaixo de uma ordem. Vai e pede emprestadas. E ele disse em segundo lugar: fecha a tua porta e começa a deitar azeite e encher todas essas vasilhas vazias. A Bíblia diz que imediatamente ela obedeceu. Mandou seus filhos e eles saíram, procuraram as vasilhas vazias, trouxeram muitas vasilhas para ela. E ela, colocando-a no quarto, fechou a sua porta sobre ela, sobre os seus filhos, e começou a deitar azeite em uma, em duas, em três, não sabemos em quantas, porque a Bíblia Sagrada não diz a quantidade de botijas que ela tinha agora para encher. A verdade é que, cheia que foram todas as vasilhas, ela disse ao seu filho: dá-me mais uma vasilha. Ele disse: não tem mais vasilha. Ao dizer não tem mais vasilha, a Bíblia explicitamente diz no versículo 6, a última parte do verso: então o azeite parou. Observa que Deus vai conosco até ao ponto que estamos dispostos a irmos com Ele, até o ponto que estamos dispostos a obedecê-lo, até o ponto que estamos dispostos a cumprir a nossa missão. No momento que as vasilhas cessaram, acabaram, acabou-se também o azeite. Mas a mulher obedeceu. Obedecer é o melhor caminho. Ela tinha agora o seu problema totalmente, definitivamente resolvido. Olha o que o homem de Deus diz para ela no versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Que nós, como cristãos, que nós, como pessoas, aprendamos a vivermos a vida de maneira digna, a aprendermos a recorrermos a Deus no momento certo. Que nós aprendamos a ouvirmos conselhos, que nós aprendamos a atendermos conselho, mas entendamos também as nossas limitações. Que Deus possa nos dar a graça de vivermos essas lições nas nossas vidas, a partir do momento que estamos vivendo o limite,
Deus está acima de tudo. Lembrando que os limites da nossa vida não são para nos aniquilarmos ou nos aniquilar, mas é para nos ajudar. Deus utiliza desses momentos difíceis para revelar a nós através do seu grande poder. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.